No mercado de trabalho atual, apenas a formação acadêmica não é mais suficiente. Uma pesquisa sobre o mercado de trabalho divulgada pelo Sistema Indústria em parceria com o Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia aponta características importantes em um profissional, como habilidades para trabalhar em equipe, solucionar problemas e tomar decisões. Isso corrobora para a implementação de atividades acadêmicas voltadas a tais habilidades, indo além do sistema educacional tradicional. Diante disso, a metodologia denominada Aprendizagem Baseada em Projetos foi proposta formalmente em 1994 por Blumenfeld e Krekzik. Esse método permite que os alunos aprendam fazendo e aplicando ideias, a partir de temas atuais, levando a um processo interdisciplinar e associando-os com o mundo real. O modelo de aprendizagem baseada em projetos, que vamos chamar de ABP, consiste em uma metodologia ativa que coloca o aluno como protagonista do processo de aprendizagem. Para tal, esse modelo se fundamenta em uma pergunta norteadora que guia o projeto e cujo tema está relacionado à realidade dos alunos, integrando diferentes conceitos e habilidades. A pergunta norteadora do projeto não tem solução trivial ou única e costuma ser trabalhada em grupo, de forma colaborativa e coletiva. Durante o processo de desenvolvimento do projeto, os alunos investigam, debatem e elaboram uma possível solução ou produto a partir de elementos curriculares discutidos em sala de aula e pesquisados pelo grupo, permitindo aos alunos autonomia durante o desenvolvimento do projeto. Neste modelo, o professor elabora um cronograma descrevendo como serão trabalhados os conceitos necessários para o desenvolvimento do projeto. Assim, o professor tem um papel de mediador, ouvindo, questionando e orientando os alunos. Além disso, os conceitos discutidos e trabalhados têm como base a interdisciplinaridade. Sendo assim, a relação ensino-aprendizagem se fortalece em diversas áreas do conhecimento, e isso faz com que a ABP seja uma metodologia mais ampla em comparação com a aprendizagem baseada em problemas. Nessa situação de aprendizagem, o aluno precisa selecionar informações significativas, tomar decisões, trabalhar em grupo e gerenciar confronto de ideias. A ABP é fundamentada em 4 ideias principais que emergiram das ciências da aprendizagem: a construção ativa, a aprendizagem situada, as interações sociais e ferramentas cognitivas. Na construção ativa, professores e materiais não revelam conhecimento aos alunos. O conhecimento é construído ativamente a partir da exploração, observação, interação e de discussões. A aprendizagem situada diz que a aprendizagem é mais eficaz quando ela está situada em um contexto autêntico do mundo real. No que diz respeito às interações sociais, os alunos desenvolvem a compreensão de princípios e conteúdos por meio do compartilhamento e debate de ideias. Entre as ferramentas cognitivas, destaca-se acessar e coletar dados científicos, fornecer ferramentas para análise de dados, planejar, construir e testar modelos e desenvolver documentos multimídia. O processo de avaliação da ABP não consiste na análise do produto final, mas sim na análise do processo como um todo, levando em consideração o procedimento de autoavaliação feito pelos estudantes. A ABP pode ser utilizada para o ensino de conteúdos acadêmicos nas mais diversas disciplinas e anos escolares, incluindo situações de aprendizagem de adultos, a partir do desenvolvimento de projetos interdisciplinares. Apesar de poder ser utilizada nas mais diversas áreas, o modelo costuma ser mais utilizado, em nível médio, em disciplinas das áreas das ciências biológicas e exatas, como física, biologia, educação física e matemática. Em nível superior, grande parte dos artigos que relatam o uso do modelo dizem respeito a cursos de engenharia, sendo aplicados em diversos países, como Brasil, Estados Unidos, Alemanha, Portugal, Austrália e Holanda. As operações de pensamento são aquelas ações desenvolvidas, trabalhadas e necessárias em um processo de ensino-aprendizagem. Segundo a taxonomia de Bloom, é possível ter 6 atribuições básicas seguindo as operações de pensamento: lembrar, entender, aplicar, analisar, avaliar e criar. Idealmente, os processos de ensino-aprendizagem deveriam caminhar por todas essas grandes áreas das operações de pensamento, levando à construção do conhecimento de maneira concisa e interdisciplinar. Sendo assim, é possível atribuir 6 operações de pensamento para a ABP. Lembrar. Dentro dessa operação de pensamento está a função de construir a base por trás da pergunta norteadora, a partir da confirmação dos conhecimentos pré-existentes dos alunos. Entender. Contém a função de concretização do conhecimento básico adquirido na operação lembrar. Aplicar. Aqui, todos os conceitos lembrados na etapa 1 e sedimentados na etapa 2 são aplicados. Espera-se que o aluno desenvolva habilidades para realizar as associações entre os conhecimentos e os problemas trabalhados na pergunta norteadora. Analisar.
Essa operação de pensamento é desenvolvida durante os processos de levantamento de hipóteses, obtenção, organização e análise dos dados obtidos. Avaliar e criar. A partir dessas operações de pensamento, o estudante deve ser capaz de propor, avaliar e criar novas possibilidades e alternativas dentro do seu projeto. Essas operações compreendem a solução para a pergunta norteadora a partir da avaliação dos dados. Existem 8 etapas básicas que estruturam a aprendizagem baseada em projetos. A primeira delas é a ancoragem. Nessa etapa, o estudante tem contato com o tema a ser investigado durante o projeto, se conectando com ele. Ela pode ser realizada por meio da exploração de notícias. A segunda etapa consiste na pergunta norteadora. Essa pergunta guiará o desenvolvimento do projeto, sendo um elemento complexo e sem resposta trivial. Ela pode ser organizada pelo professor ou co-construída com os alunos. A terceira etapa consiste no cronograma. O cronograma corresponde ao que deverá ser feito em cada etapa e onde se espera que os estudantes cheguem ao final do projeto. Ele é elaborado pelo professor e compartilhado com os alunos, sendo flexível e passível de mudanças. A quarta etapa consiste na pesquisa. Ela envolve os alunos em práticas científicas, dando a eles uma compreensão crítica que se baseia no uso de evidências, modelos e teorias para explicar e prever fenômenos que ocorrem no mundo. A quinta etapa consiste no tratamento e síntese de dados. Os alunos podem usar tecnologias de aprendizagem para acessar, representar graficamente e analisar dados reais. A sexta etapa consiste na cooperação e colaboração. Na ABP, as atividades são desenvolvidas em conjunto e de maneira colaborativa, ou seja, todos os envolvidos participam de maneira ativa de todas as partes do projeto. A sétima etapa consiste no produto final. Ele é consequência do trabalho desenvolvido ao longo do projeto, sendo uma forma de nortear a produção. A oitava e última etapa consiste na interação social. Os alunos compartilham seus resultados e têm seus produtos revisados por outros, como professores e alunos. A crítica apoia o desenvolvimento do aluno, fornecendo feedback sobre o que o aluno sabe e não sabe, permitindo que os alunos reflitam e revisem seu trabalho. Agora nós vamos explicar um método para escrever uma ótima pergunta norteadora, chamada abordagem HIVE. Este método divide a questão em 4 componentes conectados. H, do inglês how can, como pode. Uma pergunta norteadora começa com essas 2 palavras simples. I representa involved, envolvido, e se refere a quais indivíduos ou grupos estão envolvidos na pergunta norteadora. V significa verbs, verbos. O componente seguinte é uma coleção de verbos. E significa event, evento. Se refere a qual evento ou coisa se aplica a sua pergunta norteadora. Seguindo esse método, podemos elaborar a seguinte pergunta norteadora. Como podem os alunos do curso de graduação de Ciências Físicas e Biomoleculares de 2021 desenvolver circuitos de higiene sintéticos para detecção, eliminação e prevenção de doenças? Um exemplo de aplicação da ABP se deu na disciplina Design de Produtos e Processos, ministrada no primeiro semestre do 4º ano do curso de Engenharia de Produção da Universidade de São Paulo, entre os anos de 2005 e 2017. A implementação do modelo da ABP teve como objetivo considerar uma perspectiva completa do processo de produção de um produto, desde sua ideia inicial até a elaboração de seu protótipo final, tendo papel integrador com todo o programa de graduação e com diversas áreas do conhecimento, já que aplicou conceitos de diversas disciplinas do curso. A ideia do projeto era desenvolvida pelos alunos, considerando as necessidades dos consumidores e do mercado. O processo de desenvolvimento do projeto era estruturado em 3 macrofases: pré-desenvolvimento, desenvolvimento e pós-desenvolvimento. Durante a implementação da ABP, foram trabalhadas 4 fases dentro das 2 primeiras macrofases: planejamento do projeto, design informacional, design conceitual e design detalhado, que conduziam à construção de um protótipo funcional. Para o desenvolvimento dos projetos, os alunos foram divididos em grupos, com aproximadamente 5 alunos cada. As exposições teóricas eram ministradas em palestras de 2 horas, realizadas entre cada etapa do projeto, que terminava com a entrega de um relatório de atividades. As aulas teóricas serviram como fonte de informação e painel de discussão para fornecer as informações, métodos e ferramentas necessárias para que os alunos desenvolvessem seu próprio projeto prático, sendo o professor o mediador de todo o processo. No final da primeira parte do projeto, as equipes apresentavam suas ideias de produto a ser desenvolvido.
No final da semana 4, havia entrega do primeiro relatório descrevendo as decisões tomadas pelo grupo, considerando as necessidades do mercado e possibilidades técnicas. Os 2 relatórios seguintes eram entregues nas semanas 8 e 11 e continham a análise funcional do produto, rascunho de sua estrutura e o design inicial para fabricação e montagem. Nas semanas 14 e 18, havia a entrega dos 2 relatórios finais que descreviam o design detalhado do produto, bem como aspectos de sua fabricação. Ao final da última etapa, havia a apresentação do protótipo, juntamente com todas as informações necessárias para a fabricação e distribuição do produto. A avaliação dos alunos foi realizada de maneira contínua a partir do processo e dos resultados dos projetos. Um documento de feedback foi emitido pelos palestrantes para cada relatório de grupo e revisado por cada equipe em sessões de feedback. A avaliação dos alunos foi feita de maneira individual e em grupo. Ao final de todo o processo, foi realizada também uma avaliação escrita a respeito de aspectos da teoria de desenvolvimento de produtos e processos. A entrega dos relatórios e apresentações ao corpo docente ao longo do semestre permitiram avaliar o conhecimento e habilidades desenvolvidas pelos alunos. Com a utilização da aprendizagem baseada em projetos, um mundo de possibilidades se abre aos estudantes. Obrigado pela atenção.